14º domingo do tempo comum. Desde o século III, que a liturgia une na mesma celebração as duas colunas da Igreja, Pedro e Paulo. Mestres inseparáveis de fé e de inspiração cristã, pela sua autoridade, simbolizam todo o colégio apostólico. Pedro era natural de Betsaida, onde exercia a profissão de pescador. Jesus chamou e confiou-lhe a missão de guiar e confirmar os irmãos na fé. Paulo de Tarso, perseguidor acérrimo da igreja, converteu-se no caminho de Damasco. A partir daí, a sua vivacidade e brilhantismo são postos a serviço do Evangelho. Fortemente apaixonada por Cristo, percorre o Mediterrâneo para anunciar o Evangelho da salvação. Os dois, regando com os seus sangues o mesmo terreno, plantaram a Igreja de Deus na terra. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita-se o Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs, uma boa noite. Uma boa noite também a você que nos acompanha pela emissora TCS. Venha conosco celebrar essa Eucaristia nesta solenidade de São Pedro e São Paulo. Estamos aqui reunidos como anunciadores do reino da Boa Nova de Jesus, e por isso nós vamos invocar a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Mais uma vez, em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. vamos erguer nossas mãos e dizemos: Para louvar e agradecer, bendizer, adorar.
da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo e seja na vida e no coração de cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia nos chama à conversão. Confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador, diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu peguei. Coração, feche seus olhos, vamos juntos reconhecer o amor e a misericórdia do Pai. Deus rico em bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glorifiquemos o nosso Deus nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, cantando o hino do Glória. Nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, os bendizemos, os adoramos, os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Rezemos pela nossa igreja, nossas comunidades, para que todos os batizados e batizadas realizem a missão que o Pai os confiou. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo,
Concedei a vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois passaram pela primeira e segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou.
vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia, de todos os temores me livrou. Me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele seu refúgio. De todos os temores me livrou. Me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou. Me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, também irmãos e irmãs que nos acompanham pela emissora TCS Televisão, estamos aqui reunidos celebrando a alegria do encontro com Deus, principalmente celebrando também a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. A festa de São Pedro e São Paulo normalmente é comemorada no dia 29 de junho. Contudo, a liturgia dominical ressalta a importância de nós vivemos essa espiritualidade, a espiritualidade dos dois pilares da nossa igreja. Por isso, a festa que nós celebramos na sexta-feira, também é colocado para celebrar na liturgia dominical. Nós estamos celebrando hoje. Nesse sentido, toda a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, ela vem nos mostrar a grande experiência desses dois apóstolos, que foi uma experiência de fé e uma experiência de coragem. Na primeira leitura, nós vamos ver como Pedro lida com a confiança em Deus. O que é essa confiança em Deus? Pedro está na prisão devido às grandes perseguições que os primeiros cristãos acabavam tendo por professar a fé em Jesus Cristo. E na prisão ele confia inteiramente em Deus. Ele faz a experiência de Deus naquele lugar. Por isso, o que acontece na primeira leitura não é um milagre, mas é a providência de Deus para aqueles que confiam em Jesus. É isso que acontece na primeira leitura. O anjo, ele aparece na prisão e ele liberta Pedro das perseguições. Mas interessante que mesmo assim, o apóstolo Pedro, discípulo Pedro, ele não hesita em anunciar a boa nova de Jesus. Ele sai da prisão, movimentado pelo anjo do Senhor, e ele continua anunciando a boa nova de Jesus. Não teme a perseguição. Tanto é que na história da igreja, Pedro, ele foi crucificado igual a Jesus Cristo. Só que ele, na sua experiência de fé, ele diz: eu não mereço ser crucificado igual a Jesus Cristo, pois ele é perfeito, ele é o nosso Salvador. Eu quero
que eu seja crucificado de ponta cabeça. Essa é a experiência de fé de Pedro, uma experiência motivadora para a nossa vida, pois nós também, assim como Pedro, não podemos temer as prisões, não podemos temer as perseguições, pois a confiança em Deus é essencial para aqueles que testemunham a boa nova de Jesus Cristo. Não podemos temer. Ainda nos tempos atuais, muitas são as prisões que impedem o ser humano de anunciar a boa nova. A falta de tempo, o comodismo, o próprio medo, são alguns elementos que acabam aprisionando o ser humano em si, e o ser humano não anuncia a Jesus Cristo. Na segunda leitura, na mesma linha de Pedro, nós temos a experiência de fé do apóstolo Paulo. Paulo, assim como Pedro, não hesita também em anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Diante da situação de morte, Paulo faz uma reflexão da sua vida e chega à conclusão: combati o bom combate, guardei a minha fé. A consciência de Paulo estava tão tranquila, pois ele havia concretizado aquilo que Deus esperava para a sua vida aqui na terra. Paulo também, podemos dizer, derramou seu sangue por amor a Jesus Cristo. A morte que Paulo teve foi uma morte, até mesmo se nós formos pensar, brutal. Por quê? Paulo, ele foi degolado, sua cabeça foi tirada do corpo. Interessante a experiência de fé desses apóstolos que derramam o sangue em nome de Jesus Cristo, porque em momento algum eles reclamam, mas eles confiam em Deus. Eles sabem que a sua vida aqui na terra é uma vida passageira. O prêmio da eternidade é muito maior. Que bom seria se nós também, assim como Pedro e assim como Paulo, passássemos aqui a terra e pudéssemos ter mais confiança em Deus, saber que essa vida, ela é passageira, mas nós devemos praticar o bem, porque é o bem que vai nos levar ao encontro de Deus, é o amor que vai nos levar ao encontro de Deus. Essa é a nossa fé de igreja. Pedro e Paulo, duas colunas da nossa igreja, que representa a nossa igreja. Pedro, uma igreja, nós dizemos, organizacional, uma igreja que vive uma organização. A mesma missa que é celebrada aqui na cidade de Leme, também é celebrada em outros países, em outros continentes. Paulo representa essa igreja missionária, a igreja que está em ação, uma igreja pastoralista, que olha para a realidade principalmente dos mais sofredores. No Evangelho, Jesus Cristo nos deixa claro a sua presença na vida da comunidade. A grande pergunta que Jesus faz ao apóstolo e discípulo Pedro é a pergunta que Jesus também nos faz: quem dizem os homens que eu sou? E ele vai mais a fundo: o que vocês dizem que eu sou? Um milagreiro? Um curandeiro? Um mago? Nada disso Jesus Cristo é. Mas Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a profissão de fé de Pedro e é a nossa profissão de fé. Não podemos estar na igreja procurando um Deus milagreiro, um Deus mágico que vai suprir todas as nossas necessidades. Mas nós estamos vindo à igreja professando a nossa fé que Deus, Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo, o Salvador, aquele que nos veio apontar um caminho. Esse caminho nos leva até a salvação. Essa é a verdadeira imagem que nós devemos ter de Jesus Cristo. Pensamos que essa Eucaristia
nos ajude a vivermos essa solenidade de São Pedro e São Paulo como uma oportunidade de vida, uma conversão. Assim como Pedro, assim como Paulo, a cada dia nós precisamos buscar mais a fundo a Deus. E quando você encontra Deus de verdade, você vai saber como esse Deus ele é encantador, como esse Deus ele é maravilhoso. Ele pode fazer muitas coisas boas em nossas vidas, mas Ele também nos pede para vivermos o comprometimento com o Seu reino. Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto, sepultado. desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, conscientes da nossa missão evangelizadora, peçamos a Deus, nosso Pai, que chegue a todos os povos a boa nova de Jesus Cristo. E a cada invocação nós responderemos: Senhor, que o Teu Evangelho transforme a nossa vida. Pela Igreja, povo de Deus, povo de batizados e batizadas, para que, guiada pelo Senhor, anuncie a todos os homens a vida nova, a esperança e a paz. Oremos ao Senhor. Senhor, que o Teu Evangelho transforme a nossa vida. Pelo Santo Padre Papa Francisco, pelo nosso Bispo Wilson, pelo nosso administrador paroquial, Padre Paulo, e por todos os servidores da comunidade, para que, a exemplo de Pedro e Paulo, dediquem todas as energias das suas vidas à missão de evangelizar. Oremos ao Senhor. Senhor, que o Teu Evangelho transforme a nossa vida. Pelos governos das nações, para que não coloquem obstáculos ao anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, que o Teu Evangelho transforme a nossa vida. Pelos povos de toda a terra, para que acolham os que lhes são enviados, como mensageiros de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, que o Teu Evangelho transforme a nossa vida. Pelas crianças e pelos jovens, para que aceitem trabalhar na messe do reino. Oremos ao Senhor. Senhor, que o Teu Evangelho transforme a nossa vida. Apresentemos ainda a Deus nossas intenções particulares. Ouvi, Senhor, as súplicas da vossa igreja, para que não faltem trabalhadores à seara do vosso reino. Por Cristo nosso Senhor. Vamos apresentar no altar de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos dons. Junto com os nossos dons, também apresentemos o pão e o vinho cantando. Tua bondade
queridos e amados irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício de vida e santidade seja aceito por Deus Pai todo misericordioso, receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos esse sacrifício com o coração voltados para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno, todo amoroso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, receberam hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo Senhor, Deus do universo. Santo Senhor, o céu e a terra. Santo Senhor, proclamam a vossa glória. Santo Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem, Santo Senhor, em nome do Senhor. Santo Senhor, hosana, hosana, hosana. Santo Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, nosso Senhor. sendo para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o
mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na fé, na esperança e na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson, todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos Pedro e Paulo, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Todos juntos rezar como o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, o ressuscitado, esteja na vida e no coração de cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro
do Deus vivo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Você que nos acompanha pela emissora TCS, venha conosco celebrar, comungar essa Eucaristia. Que o corpo e o sangue de Cristo seja o verdadeiro sustento para a sua vida, remédio para a sua saúde. Enquanto nós fazemos a comunhão, vamos cantar. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia,
Viver de tal modo na vossa igreja que, perseverando na fração do pão, na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaríamos de convidar as crianças para vir aqui à frente, para que juntos nós possamos abençoá-los, também nós possamos abençoar os pãezinhos que elas irão receber. Estendendo as mãos, vamos fazer a oração. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus de amor e bondade, nós os pedimos, abençoai todas as crianças e esses pãezinhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amiguinhos e amiguinhas, podemos voltar aos nossos lugares. Temos visitantes em nossa igreja. Alguém está vindo pela primeira vez? Levante a mão para nós conhecermos. Todos são de casa. E aniversariantes? Temos? Alguém está fazendo aniversário? Isso, vem aqui à frente, vamos cantar parabéns também, aqueles que estão nos acompanhando pela emissora TCS, cantemos parabéns para você. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, muita alegria, suplicamos. Proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Parabéns, felicidade, Deus nos abençoe. Nós podemos nos sentar só um instantezinho para os nossos avisos. Gostaríamos apenas de deixar uma singela homenagem a você que é dizimista e contribui carnê da construção, já que hoje é a missa por essas pessoas que nos ajudam. Dízimo é a devolução do que fazemos ao nosso Senhor, tudo que Ele nos dá com carinho e muito amor. Agradecemos concretamente a Deus quando nos abrimos à conversão, buscamos viver integralmente o Evangelho e quando nos comprometemos com as coisas de Deus, ajudando na expansão do Evangelho e da Igreja. Nosso muito obrigado a você que é dizimista e que nos ajuda no carnê da construção. Apenas gostaríamos de dizer a ganhadora, o nome da ganhadora, prêmio do dizimista, foi feito o sorteio ontem. Terezinha Conte, está aí a Terezinha? Não? Então nós vamos guardar nosso prêmio, depois nós vamos entregar para essa irmã que contribui com a nossa igreja. O valor do dízimo, mês de junho, foi de R$ 6.058. Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Uma salva de palmas para esses irmãos e irmãs. E o carnê da construção, tem muitas pessoas que continuaram pagando, o valor foi de R$ 990. Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Uma grande salva de palmas também a essas pessoas. Muito obrigado de coração a você que é dizimista. Nossa eterna gratidão a você também que contribui com o carnê da construção. Lá no mural da nossa igreja nós temos informações sobre o valor da quermesse de São Benedito. Já fechamos, está lá tudo que entrou e tudo que saiu. O valor foi aproximadamente R$80 mil, para vocês terem uma ideia, tá bom? Da quermesse aqui de São Benedito. Só temos que agradecer a todos que contribuem, tá bom? O dinheiro não fica culpado, o dinheiro está no banco, tá bom? Que às vezes, né? Às vezes as pessoas acabam espalhando, aí vai querer às vezes assaltar o padre achando que o padre está com o dinheiro e o dinheiro está lá no banco, né? Pelo amor de Deus.
Então, só para nós termos uma noção, tá bom? Muito obrigado a todos que contribuem, a todos que têm nos ajudado, principalmente também na quermesse, tá bom? Avisos: amanhã, segunda-feira, às 19 horas, nós teremos a Santa Missa pelos fiéis falecidos. Na quinta-feira, às 19h30, nós teremos o 5º dia do Cerco de Jericó. Não percam este momento. A cada semana nós estamos refletindo um tema específico, pedindo que Deus derrube as muralhas que nos impedem de vivermos felizes, tá bom? Então, vamos participar. Próxima quinta-feira, às 19h30. No próximo sábado, nós teremos a missa às 18 horas. Também no sábado, nós vamos retornar às missas lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, nós já colocamos o piso da igreja. Ficou belíssima aquela igreja. Se vocês tiverem a oportunidade de visitá-la, vamos lá e vocês vão ver belíssimo trabalho, tá bom? Só faltou o piso. Graças a Deus, já colocamos o forro, pintamos, fizemos a capela do Santíssimo, já colocamos o piso. Agora nós vamos para a parte da catequese, para que nós possamos ter catequese também lá na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, tá bom? Vamos dar uma passadinha lá e vemos o trabalho investido, o dinheiro de vocês investido nas comunidades, tá bom? No domingo nós teremos a missa das 10 ao normal. No domingo, ainda também às 19h30, a missa que é transmitida pela emissora TCS. Nós vamos realizar no domingo, dia 24 de julho, às 2 horas da tarde, aqui em frente à nossa igreja, um show de prêmios. Quais são os prêmios? Uma churrasqueira. Segundo prêmio, R$200. Terceiro prêmio, rádio relógio. Quarto prêmio, R$200. Quinto prêmio, liquidificador. E o sexto prêmio, uma bicicleta. O valor da cartela, R$10, tá bom? R$10. Se vocês puderem e quiserem participar conosco, lá no plantão do dízimo, nós temos cartelas para serem vendidas, tá bom? Vamos todos ficar em pé. Pedimos a proteção de Deus a todos os enfermos e doentes de nossa comunidade. Estenda suas mãos e que o Deus da misericórdia esteja em todos os nossos corações com a sua esperança. Deus, que passasses pelo mundo fazendo bem, curando a todos, nós os pedimos. Abençoai todos os enfermos, todos os doentes, dai a proteção de nossa saúde, para que assim possamos anunciar o seu evangelho, a exemplo de Pedro e Paulo, 2 colunas de nossa igreja. Tudo isso vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos a todos que essa missa é transmitida todas as segundas-feiras, às 20 horas, 8 horas da noite, também terça, 8 horas da manhã, quinta-feira, 8 horas da manhã. Projeto de evangelização. Se você estiver lá na sua casa, coloque no canal 11 da TV SP2 e assista conosco. Ou então, pela internet, o canal da TCS, você pode também nos acompanhar pela missa. Muito obrigado à emissora que tem essa parceria conosco. Vamos para a nossa bênção final. Cedendo nossas mãos para a imagem de Nossa Senhora, cantemos pela sua intercessão. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Amém.
nós. Faremos 3 invocações nessa solenidade de São Pedro e São Paulo. Cada uma delas responderemos amém. Deus que vos firmou na fé apostólica, vos abençoe pelos méritos e a intercessão dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Amém. Aquele que vos quis instruir pela doutrina e exemplo dos apóstolos, vos torne, por sua proteção, testemunhas da verdade para todos. Amém. Amém. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, que vos deram por sua doutrina a firmeza da fé, possais chegar à pátria celeste. Amém. E desça sobre todos vós a paz, a bênção do Deus misericordioso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de todos em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Vamos dar um viva bem bonito a São Pedro e São Paulo. Viva São Pedro! Viva São Paulo! Cantemos o nosso canto final.